Aleluia. Está próximo ao Natal e é maravilhoso comemorarmos o dia do nascimento do Senhor. A data, nós cansamos de ouvir os pregadores dizendo, e muita gente dizendo que ela pode não ser precisa, né? Mas pouco importa para nós. O importante é comemorar, ter um dia separado para comemorar o nascimento de Jesus. Porque Ele é Deus e nós já temos sentido a sua graça, né? O seu poder em nossa vida. E é maravilhoso saber que Deus desceu da sua glória. O Natal se aproxima, eu sempre gostei dessa data. Nos momentos mais difíceis da minha vida, desde a minha infância, com todas as provações que nós passamos, meu irmão sabe um pouco disso, mas o Natal sempre teve um tom diferente, um sabor diferente, uma alegria diferente. Mas eu acho que era o próprio Espírito de Deus já falando no nosso coração. E eu sempre me identifiquei com essa data. Nós sabemos que a vida em si, para muitos, é dura. Eu não sei se para todos. Para alguns parece fácil. Asaf olhava para o lado e dizia que existiam pessoas que viviam muito bem, eram felizes, mas eles não conheciam a Deus. Então Asaf se conteve com as suas lutas e disse e compreendeu que o final daquele que serve a Deus é muito superior do que aquele que não conhece e não dá atenção ao Senhor. Então que haja temor no nosso coração. Confesso para os irmãos que sempre há temor em nosso coração quando nós vamos falar a respeito da palavra de Deus. E o Senhor, Ele sabe muito bem disso. Porque a maior preocupação, eu creio, daquele que teme ao Senhor é que o Evangelho seja propagado, seja anunciado na sua essência, né, com o seu devido valor. Que não haja a influência do homem, mas do Espírito Santo, no momento em que você ouve, porque as coisas espirituais, como a fé, né, a edificação do Espírito é manifesta através realmente da unção, da presença de Deus, da presença do autor da Bíblia, daquele que realmente escreveu a palavra de Deus. Esse livro que há mais de 50 anos, eu creio, que ele é escrito e ele é imbatível. É sempre o livro mais vendido. Embora que a história mostre a perseguição sobre a igreja, e ela é cercada, esse livro e a mensagem do Evangelho é cercada por homens poderosos, né, por seitas, né, por sacerdotes até malignos, né, influenciando o povo a heresias, né, a perdição e a morte. Enquanto que esse Evangelho, né, que trata o nascimento de Jesus, ele é puro, ele é justo, ele é verdadeiro, e ele tem um propósito de libertar o homem, né, na essência do homem, na sua alma, no seu espírito. Por isso nós cremos numa palavra que realmente consegue santificar, purificar o homem, né, lá na dimensão, né, do espírito da sua alma, lá na divisão. Somente o Evangelho, somente as Escrituras sagradas pela unção do Espírito tem esse poder. E é maravilhoso você anunciar o Evangelho de Cristo, o seu nascimento, e como foi. Nasceu, né, em uma pobreza terrível, não havia lugar na estalagem para ele. Aí ele foi envolvido em panos, deitado numa manjedoura. A manjedoura é um lugar onde os animais são guardados ali. Eu creio que Jesus, ele ainda nos dias de hoje, ele está batendo a porta de muitos corações, né? E as pessoas estão rejeitando a Cristo. Existem pessoas até que conhecem toda a história de Jesus, são capazes de pregar para nós sobre Jesus, sobre o nascimento de Cristo, mas não deixa Jesus transformar a sua vida. Talvez você hoje, essa noite, esteja sentado aí no banco da igreja, né, e você pense que você já sabe tudo sobre Jesus. Eu quero dizer que por mais que você conheça sobre Jesus, se Ele não transformou a sua vida, para que você se sinta salvo por Ele, Deus ainda não alcançou o objetivo que Ele pretende, né, realizar em você. E é preciso que você entenda isso. Há pouco tempo eu estava falando do Evangelho de Jesus, e eu sempre fico empolgado quando eu começo a falar de Jesus, né, para essa pessoa. Ele era um espírita, e ele começou a ouvir, e ele começou a debater comigo acerca da palavra de Deus. Em dado momento Deus falou comigo,
ele está aprendendo a palavra para usar a palavra contra os meus servos. Nunca aconteceu isso antes. Mas o que eu quero dizer para você é exatamente isso. Você precisa desejar a salvação. Você precisa desejar ver Jesus. Você tem que ser como Zaqueu. Você se lembra de Zaqueu ali no Lucas 19? Aquele homem extremamente rico e que desejou ver Jesus, conhecia a história de Jesus. Ele sabia, era um homem inteligente, sabia tudo sobre Jesus. Quantos já sabem tudo sobre Jesus? Sabe que Ele é o Filho de Deus, que Ele foi morto na cruz do Calvário e que Ele pode salvar a alma do homem. Zaqueu desejou ver Jesus porque ele sabia que Jesus havia ressuscitado mortos, havia andado sobre as águas, havia acalmado a tempestade, mandado o vento se calar. Zaqueu, sabendo tudo sobre Jesus, ele desejou ver Jesus de perto. E ele correu para alcançá-lo. Jesus estava rodeado de uma grande multidão. Pense bem nisso. Zaqueu sobe numa árvore. É difícil para ele é de pequena estatura, mas ele desejou ver Jesus. A diferença é essa. Mas por que o desespero de Zaqueu? Quando você se sentir desesperado, talvez é por um problema que você esteja passando na sua vida, né? Ou talvez no hospital, muitos vão desejar ver Jesus e Jesus vai visitá-lo lá. Porque não existe um lugar que Jesus não queira, não vá para buscar o homem. Ele foi até morto e ressuscitou o terceiro dia, para alcançar o coração do homem, para convencer o homem. Deus tem procurado convencer o homem de todas as maneiras. Deus fez tudo o que você possa imaginar para alcançar a sua vida. E está nas Escrituras, está no testemunho da igreja, está na vida do cristão, a ação de Deus em torno de alcançar o homem. Está na vida dos profetas, dos patriarcas, dos pastores que pregam o evangelho. Você precisa ver Jesus no meio da multidão. Você talvez no meio da multidão você só está vendo defeito. Aquele pastor pecou, aquele crente é infiel. Mas você precisa olhar para Jesus na vida daquele que tem pregado o evangelho, porque o que vai transformar a sua vida não será o homem, mas será a mensagem do evangelho de Cristo, as boas novas que desceram do céu, que foram escritas com o poder do sangue de Cristo. Somente através da sua morte, Jesus pôde comprar homens, comprar as almas, salvar e resgatar as almas do inferno. Não havia lugar na estalagem. Não há lugar para Jesus em muitos corações. Será que há lugar para Jesus em seu coração? Será que as pessoas são capazes de impedir você de tomar uma decisão? Será que as pessoas que estão à sua volta, se seus vizinhos ou a sua família, podem impedir você de tomar uma decisão? Uma decisão definitiva e dizer: eu quero ser salvo. Hoje eu tive a oportunidade de falar isso para um homem. Eu disse isso para ele. E quando eu tenho oportunidade eu falo, porque há pouco tempo, depois de mais de 40 anos de evangelho, com todos os defeitos que a gente tem, mas um dia Deus falou comigo: há muitos que creem em Jesus, mas não creem em Jesus para a salvação da sua alma. Então não adianta nada. Aí, lá no livro de Tiago, capítulo 2, verso 19, diz o seguinte: você creres em Deus, fizeste bem crer em Deus. Mas os demônios também creem e estremecem, porque conhecem a Deus. Então não basta você crer, estremecer e temer, mas você precisa crer em Jesus para ser salvo. E ele diz que você tem que tomar a sua cruz a cada dia e ir após ele. Ou seja, qual é o peso da sua cruz? Qual é a dificuldade maior que você tem? Aí você imagina, mas você pode dizer: mas as pessoas pecam, você também peca. Eu digo todos os dias: a minha cruz me é pesada. Eu não sei qual a maior dificuldade que você tem, o pecado que você cometeu, o tipo de armadilha que Satanás, cadeias que ele colocou sobre você, como ele prendeu os seus pés, cadeias invisíveis, correntes que amarram o homem, que prendem. Você pode estar comprometido, você pode estar preso ao vício, à cachaça, à prostituição, mas Jesus tem o poder de libertar você de tudo isso, porque os demônios não podem com o Senhor Jesus. Na cruz do Calvário, Ele repreendeu o poder das trevas, do mal, principados e potestades foram derrotadas por Ele ali. Os demônios foram derrotados por Ele ali. As enfermidades foram derrotadas por Ele ali na cruz do Calvário.
Todo tipo de enfermidade foi derrotada por Jesus ali na cruz do Calvário. Quem crer e for batizado será salvo. Jesus talvez não necessitasse de ser batizado, por isso João Batista não quis batizá-lo, mas Jesus falou para ele: para que se cumpra, você tem que me batizar. E Jesus foi batizado, e foi avisado a João que aquele que o Espírito Santo vier sobre ele em forma de pomba, esse é o Filho de Deus. E após o batismo, João Batista pôde ouvir uma voz que descia do céu dizendo: esse é o meu Filho amado. Aí você pode dizer: mas só está escrito na Bíblia, homens escreveram isso. Eu não creio, mas eu quero dizer para você: creia, porque a história narra que Jesus realmente existiu. Eu creio em Jesus por muitos motivos, e o principal deles é porque eu sinto que Jesus ele existe, porque testifica no meu entendimento, testifica em mim que Jesus vive. Muitas vezes eu senti a graça de Deus, muitas vezes eu senti algo inexplicável, que é a presença de Deus. E eu tenho certeza que a igreja que está aqui muitas vezes sentiram a graça do Espírito Santo. Eu gostaria que você que já sentiu a presença do Espírito Santo, levante a sua mão para testificar isso. Você já sentiu a graça? Então é porque Jesus é real, testifica que Ele é real, e você precisa sentir a graça, a presença dEle também. E você precisa crer nele para ser salvo, para que o seu nome seja escrito no livro da vida, porque isso é real, Jesus é real. Não havia lugar para ele na estalagem, as portas todas estavam fechadas para ele. Isso me chama muito a atenção. José e Maria bateram em muitas portas. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, verso 3, diz que o Senhor Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Essa noite Jesus está à porta de muitos corações batendo. A todo instante Jesus está batendo. Satanás, ele vai arrombar a porta, ele vai invadir a vida do homem. Ele já tem feito isso. Ele invade a vida do homem, convence o homem para viver de forma dissoluta, né? Para viver no pecado, na destruição. E o homem assume uma maneira de viver. Ou eu bebo, ou aquele vai dizer: eu sou um homossexual, eu faço o que eu quero, eu adultero, porque essa é a minha maneira de viver. Mas Jesus, ele veio salvar o homem, libertar o homem do poder do pecado. Jesus veio desfazer as obras do diabo, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Está lá em João 10:10. Jesus falou isso. E Jesus disse: mas eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Porque você não vai viver com esse corpo que você tem para sempre. Em alguns anos, em poucos anos, talvez daqui 20 anos, talvez daqui 10 anos, ou daqui a 50 anos, quem sabe, você poderá viver, mas não vai passar disso. Um momento vai chegar em que você vai encontrar com Deus, e Jesus Cristo é o caminho. Ele está dizendo: eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Ele quer que você seja ovelha dele, quer que você seja filho dele. João escreveu isso lá em João no capítulo 1, verso 12. A todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E você precisa ser chamado filho de Deus, porque andávamos debaixo da ira, debaixo da desobediência de Adão, e muitos homens estão debaixo da desobediência. É momento do homem ouvir o evangelho e dizer: eu quero ser obediente, eu quero ouvir e temer e obedecer, porque o Senhor Jesus está chamando o homem, está convidando o homem para ser salvo, porque o mundo jaz no maligno, diz a Bíblia. O espírito, a potestade do mal, Satanás tem governado os homens, porque são filhos da ira ainda, porque vivem em pecado ainda. Ouve o evangelho, mas o seu coração está endurecido, os seus ouvidos não conseguem, os ouvidos da sua alma não ouvem, o seu espírito está morto dentro dele, o espírito não tem ação alguma. Mas a proporção em que você ouvir o evangelho e você desejar, você vai ser vivificado, você vai voltar a viver, e você vai desejar servir a Jesus, ainda que a sua cruz seja pesada, ainda que as correntes, né, do inferno, a ação de demônios queiram parar você, mas elas não vão poder parar você, porque Jesus será maior na sua vida, porque agora Ele vive em você. Ele vai mudar o quadro da sua vida. Quantos irmãos, até dos que estão aqui,
ouviam a pregação do Evangelho. Eu me lembrei de um irmão, ele está presente aqui, e nós pregávamos para ele. E ele conhecia o Evangelho, mas ele dizia, não é o momento. Passaram alguns anos e depois ele entregou a sua vida a Jesus. Ele cantava no mundo também, né? E agora ele louva o Senhor aqui na igreja, não é, irmão Isaías? Porque Jesus fez uma grande obra na vida dele, porque ele começou a ouvir o Evangelho. E às vezes parece impossível, mas o que é impossível ao homem é possível a Deus. Porque para que Jesus opere em você, toda operação é um processo. Vai causar dores, e nas dores você vai perder, vai haver incompreensão, vai haver medo, insegurança. Mas aí você precisa deixar Jesus entrar. Abre o seu coração e diz, Jesus, eu me rendo, entra na minha vida, entra na minha vida, porque me ajuda na minha incredulidade, porque às vezes a incredulidade vem, você não crê, você não consegue crer, nós sentimos isso. Quantas vezes eu sinto, né, a dificuldade, a prova também, mas eu vivo rogando ao Senhor, dizendo, Jesus, me ajuda na minha incredulidade, aleluia, porque Jesus é Deus, Ele é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Isaías, aqui no capítulo 9, no verso número 6, verso 2 em diante, diz assim: veja bem, que o Senhor está falando para o homem que está no mundo, é todo homem, toda mulher, todo jovem. Verso 2 do capítulo 9, verso 2 em diante, diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra e da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo e alegraste-lhes, aumentaste, em alegria aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, e a vara que lhe feriu os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído, e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele veio para os que eram seus, mas quando ele chegou aqui, havia a região, ou seja, o mundo estava em trevas, porque o povo habitava nessa região de sombras e morte. E ali resplandeceu a luz. Por isso ele diz, eu sou a luz do mundo. Quando o Evangelho de Cristo, quando ele entra na vida do homem, o homem começa a ter luz. Antes há trevas, o seu pensamento é o pensamento de um homem mortal. Mas quando você recebe verdadeiramente o Evangelho do Senhor, você começa a entender as coisas de Deus, começa a ver luz no seu entendimento, e você começa a ter prazer, um prazer sobrenatural, há um gozo no seu espírito, porque é a ação de Deus na sua vida. Antes era só malícia, não havia razão de repente de alegria, era só sofrimento, porque você pode de repente estar passando necessidade, às vezes falta, né? Falta de repente mantimento, o dinheiro, há um desemprego. Eu vou chegar lá, olha, pense bem, o ímpio passa por isso, e o crente também passa. A diferença é que o cristão que tem Jesus no coração, o Senhor enche ele de alegria, como no dia da ceifa, e como quando se reparte os despojos depois da guerra, existe uma alegria, um gozo do Espírito Santo na vida do cristão, porque ele encontra em Deus razão para ser há uma alegria, irmãos, há uma felicidade sobrenatural, mas isso é a obra do Espírito Santo. E aí o Senhor sempre vai mandar resposta. Quando você ora, Deus se faz presente. Quando você clama, a sua presença enche o seu coração. Aí há a libertação.
Louvado seja Deus, irmãos. Aí você sente nele segurança. Vem resposta. Sempre Deus não vai te desamparar. Ele não desampara os seus. Talvez Deus já tenha prosperado a sua vida, mas mais do que isso, mais do que o dinheiro, tem resposta de Deus para você. Ainda que os homens venham te abandonar, porque querendo ou não, uma hora nós vamos encontrar com o Senhor, mas somos preparados. Ele tem nos preparado, e Ele tem multiplicado através da presença do seu Espírito a alegria. O homem natural não tem isso ainda. Ele ainda está em trevas. Por isso está escrito na Bíblia: lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, ó Deus, e luz para o nosso caminho. Você não anda mais em trevas. Jesus é a luz. Ele é o pão da vida. Ele te sustenta. Aleluia. Louvado seja Deus. Então nós cremos no Deus Todo-Poderoso, aquele que é o Filho de Deus, o primogênito de toda a criação, o resplendor da sua glória, o Deus Todo-Poderoso, o maravilhoso conselheiro, aquele que encontrou Jacó no Val de Jaboque. Jacó desesperado, pensou que toda a sua família fosse destruída, mas ali ele teve um encontro com Deus. Jacó teve um encontro com Deus. Então eu quero dizer para você: busca o Senhor. Jacó atravessou a sua família o Val de Jaboque, um pequeno rio. Ele retornou para orar ao Senhor, para ter um encontro com Deus. Retorne. Volte do caminho, faça uma reflexão e diga: Jesus, eu quero o Senhor, eu preciso de Ti, porque Jesus Cristo é Deus. Ali em Hebreus, no capítulo 1, diz que Jesus é o resplendor da glória do Senhor, o resplendor da sua face. Ele é o próprio Deus, a sua manifestação, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, e é uma vida eterna para a sua alma, a um lugar de gozo. Ele diz que Ele veio buscar e salvar, e aqueles que creem nele serão salvos e reinarão com Ele também. Ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas, se eu não fosse assim, vos prepararia lugar. Vou preparar lugar para que onde estiver estejais vós também. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Deus abençoe a igreja.